tá com dúvida, hein? Vamos ver. Vamos lá. Senhor Shrek, queria a sua análise, começando para falar um pouco do Fluminense. Eu falei um pouco quando você estava entrando aí, acho que o Vamos Palmeiras ver. começou muito melhor, abriu 2-0 e achou que o resultado estava resolvido, que o Palmeiras não ia mais precisar jogar. Até que o nosso querido Marlon Freitas marca fofo, o Lúcio ganha no corpo, faz o 2-1, Fluminense volta para o jogo e pressiona bastante o Palmeiras. Palmeiras com alguns problemas de marcação, do meio de campo, aquela questão que a gente já discute bastante. Queria a sua visão do jogo de ontem, meu amigo William Correia, o Shrek. Eu sou mais otimista do. Aliás, eu sou otimista, né? Isso faz parte. Mas o que eu vejo, primeiro, um ponto positivo: o Palmeiras voltou a fazer coisa que fazia no auge da dupla Flaco Roque no ano passado, que é fazer gol rápido. Tem a chance, já demonstra eficiência, então fez os dois gols rápido. Isso fez falta, ou em outros momentos, também fez falta não finalizar, mas eu não vou ficar lembrando daquela final toda hora. Mas esse é um ponto positivo. E também tem a questão da desconcentração. O gol que tomou não pode tomar. Não é que não pode tomar gol do Fluminense, mas o gol que tomou não pode tomar. E eu contesto essa. Como posso dizer? Eu vou dizer a palavra exata. Essa preguiça de ir para o mercado buscar um 5 e transformar o Marlon em 5. Contesto isso. Mas ali, qualquer que fosse a posição, ele não podia ter perdido aquela bola ali no lance do gol. Se fosse ele um atacante, não é questão de posição. Ali foi uma desconcentração que, isso sim, e eu vi que o Abel reclamou disso na coletiva também, que é um gol que não pode tomar. Mas de análise do jogo, foi um dos principais jogos, vai ser, até o final do campeonato, esse foi um dos principais jogos. A gente não reclamava que o Palmeiras não ganhava confronto direto? O Palmeiras ganhou, foi um jogo franco, um Perfeito. jogo franco contra um adversário forte. Então também o Palmeiras vai sofrer. Eu também sofri. Eu estou vendo agora de cabeça fria. Quando terminou o segundo tempo, quando terminou o jogo, eu respirei assim, ainda bem que acabou. Mas foi um jogo franco. E outra, o Palmeiras ganhou. Não é que ganhou, tá tudo certo. Mas eu lembro que quando enfrentou o Flamengo no Maracanã, no segundo turno do Brasileiro, o Palmeiras jogou melhor no primeiro tempo e ficou 3-1 para o Flamengo. Então, nesse jogo franco, o Palmeiras fez 2-1. É assim, claro que o Palmeiras tem muita coisa para evoluir, ainda estamos, não terminou fevereiro ainda, tem coisas a evoluir sim, tem que achar uma forma de proteger mais ali a cabeça de área para sofrer menos, mas um jogo grande, ontem foi jogo grande, é o principal jogo da rodada foi Palmeiras e Fluminense, é um confronto direto de quem vai brigar pelo título, ou pelo menos vai ficar entre as 4 primeiras posições, eu imagino que o Fluminense vai ficar, é um dos times que está jogando melhor esse começo de ano, está dentro do esperado. Perfeito. Eu concordo. Sabe uma coisa, William? Enquanto eu coloco aqui duas mensagens na tela para poder continuar. O Cartas de Tiro, que é o João Macruz, diz que já viu a gente na rua Diana uma vez, mas ficou sem jeito de dar um Não salve. faça. Tô tentando colocar aqui a mensagem na tela. Não sei se tá Sempre travado aí, viu? cumprimente a Depois vocês. gente, pô. A gente é legal, pô. A Pode, gente é olha aí, ó, legal. tá na tela agora. Pode cumprimentar a gente. Se a gente estiver tomando Campari, paga um Campari pra gente. Se a gente Isso, estiver tomando checkmate, paga um checkmate pra pode gente. pagar. Se tiver E pode cerveja, dar. até água, mas água a gente não toma tanto. A gente toma tudo. E outra coisa que eu quero colocar aqui também, ele aqui, ó, que hoje rompeu comigo, mas tá aqui mandando mensagenzinho, ó. Hoje a Live Air está como o Palmeiras, quando o Arias substitui alguém, só melhora. Aí você fica com esse papinho aí, rompe comigo e fica com esse papinho aí. Vou analisar se você volta pra quinta que vem, viu, senhor Marcel Alcântara. Mas falando do jogo de novo, William, sabe uma coisa que eu tenho essa questão, às vezes eu fico olhando e eu penso assim, as pessoas esquecem que do outro lado tem um outro time, Exato. né? Então, assim, o Palmeiras começou 20, 25 minutos muito bem, beleza. Aí o Fluminense acerta no jogo, melhora, faz o 2-1 e, obviamente, vai pressionar. O Fluminense, até agora há pouco, era considerado por todo mundo da análise, por torcedores, um dos melhores times do momento. Conseguiu fazer jogo duro com o Flamengo, venceu o Vasco na primeira partida da semifinal do Carioca. Não, está bem ainda no nosso Campeonato Brasileiro. E aí, lógico que vai fazer um jogo duro. Queria o quê? Que o Palmeiras dominasse o Fluminense por 90 minutos? Não é assim que funciona futebol. É um time bom. Claro, de novo, o William falou, e é verdade, assina embaixo. Palmeiras precisa de um 5. O gol não podia ter sido tomado nem com o Marlon, nem com o Andréas, nem com o Gomes, com qualquer um que estivesse disputando aquela bola. Agora,
Não dá pra falar que foi tudo errado, que não serve. E o Palmeiras ganhou um jogo de quem? De quem tava no G6. De quem? De quem era um confronto direto. Porque não adianta esperar o campeonato chegar lá no final pra olhar pro G6 e falar: o campeonato de pontos corridos ele é feito de momentos. Neste momento, o Fluminense era adversário direto no campeonato. Isso. Então, foi um grande teste, como diz aqui o Eduardo Tirano. Um primeiro grande teste. Então, assim, esse é o ponto. Eu acho que o Palmeiras passou, fez 3 pontos num campeonato dificílimo, num jogo em que o Fluminense assustou, o Palmeiras soube sofrer, como dizem aí. O Carlos Miguel trabalhou. E beleza, cara, vida que segue, não dá pra achar que o Palmeiras vai dominar todo o campeonato. Isso aqui não é Real Madrid ou Sassuolo. Aliás, até o Real Madrid perdeu Exato. ponto pro Sassuolo lá. Exato. É outra coisa, o Campeonato Bom, Brasileiro, por mais dinheiro que o Palmeiras tenha, por mais dinheiro que o Flamengo tenha, é outra coisa ver como o Flamengo tá, a pressão que o Flamengo entra hoje pra pegar o Lanús lá na Record. E o Lanús é o quê? O Lanús seria o quê? 13º no, pegaria no, no Campeonato Sul-Americana. Brasileiro? Pegaria Sul-Americana, Pois no é. máximo. Então, assim, gente, dá pra gente apontar os erros sem falar que tá tudo errado. Isso. E eu acho que foi mais ou menos do que nosso querido William fez. O Gabriel levanta aqui, ó, nenhuma menção ao que o Flaco fez, jogar a culpa no Marlon porque a bola rebateu na bunda dele e voltou, mas o Flaco armou ataque. Não, ô Gabriel, eu não tô falando da bola batida no Marlon, eu tô falando da disputa de corpo Isso. com a Costa. O Marlon vai fofo. Vai fofo. Isso não pode. Agora, o Flaco errou, né, Shrek, nessa jogada também. Aliás, errou outra também, quando o Alan, ele toca pro Alan, que já tava em impedimento, sendo que o Kelvin abriu pela direita, tava livre numa outra jogada lá, que você vai lembrar. Aí acho que já no... Não, ainda no primeiro Primeiro tempo. tempo. Eu tenho uma teoria, Danilo. Pode parecer meio maluco, mas enfim, você me convidou, você sabia o pacote que você estava trazendo. Existe um grande problema no Palmeiras que é o Flaco com confiança. Precisam tirar a confiança desse rapaz. Porque quando ele tem confiança, ele prende a bola, ele tenta o drible. O Flaco que a gente gosta, o voluntarioso, o sem confiança, que é voluntarioso mesmo, ele toca de primeira, ele dá espaço. Ele não confia tanto em si porque ele sabe que a bola tem que sair dele e ele receber depois. Alguém precisa baixar um pouquinho a confiança do Flaco para ele ajudar. Porque eu sempre cito, porque para mim, vivemos em setembro e outubro um momento de grande futebol do Palmeiras no ano passado. É que terminou muito mal. Mas Uhum. o auge do Flaco Roque era muito pelo Flaco, porque o Vitor Roque joga bola pra caramba. Então era pelo futebol do Flaco que depois ele ficou muito confiante e começou a prender muito a bola. Ontem vimos o Flaco confiante. Tem que baixar um pouquinho, precisamos do Flaco voluntarioso. Ele errou muito ontem. O Flaco, para mim, foi um dos piores ontem em campo. Insisto, achei que o Palmeiras jogou bem. Mas só numa escala, ele foi um dos piores. E para mim, já emendando, a solução para o Palmeiras, falei isso na segunda-feira, é achar um esquema em que o Andreas consiga ser o motor do time. Ele, para mim, é um diferencial. Não, o melhor do time, para mim, é o Vitor Roque, mas ele que vai levar a bola para o Arias, para o Flaco, e ele dá uma dinâmica, ele toca de primeira, ele consegue ditar o ritmo. O esquema tem que pensar nele. Eu acho que é aí o caminho, e para isso também a gente precisa um camisa 5. Ou por incompetência, ou por decisão, ou por ambos, a diretoria decidiu não ter um elenco com muitas opções defensivas. Então, se você botar 3 volantes, você fica sem volante reserva, fica com um garoto na reserva de volante. Se você botar 3 zagueiros, você fica com um garoto na reserva na zaga. Esse é o cobertor curto que o Palmeiras definiu nesse primeiro semestre, pelo menos, porque só existe o Nino para contratar. Precisa dar esse suporte para sofrer menos. Eu gostei, eu gosto dessas cornetadas, essas alfinetadas assim ao longo da fala, como se nada fosse. Porque decidiu que só tem o Nino pra Só tem contratar. ele. Gostei também, só tem ele. Só tem... O Jefão, que é nosso membro aqui, calma, ô Renan Ribeiro, eu vi seu superchat, já vou ler, eu tô juntando superchats aqui pra gente fazer a sessão, tá? Eu já vou ler, fica tranquilo. O Jefão mandou aqui, ó, seja bem-vindo, William. Vocês não que o Flaco está muito fominha e talvez se achando um pouco demais, é o que o William estava falando agora há pouco, viu, Jefão? Ele concorda com a sua análise. O Vitor Salvatore, que é outro membro do nosso canal aqui. Boa tarde, precisamos ir ao mercado atrás de um lateral direito urgentemente, é o que diz o Vitor Salvatore. Tem algumas pessoas falando aqui da Leila, da Crefisa no INSS, já a gente pode falar disso, só para não ficar atravancado aqui os papos, tá? A gente vai falando mais um pouquinho do jogo e já a gente vem
para esse próximo tema aí. A gente vai falar também sobre o Allianz Parque. Tem vídeo e foto novos aqui sobre o estádio do Palmeiras hoje. Acabou de chegar para mim quentinho e vocês vão ver em primeira mão aqui. A gente está com mais de 1.000 pessoas e menos de 500 likes. Eu, particularmente, não entendo essa questão. Voltando a falar um pouco do jogo, eu acho que tem uma outra questão, William, sobre esse meio de campo que não marca tanto, né? São opções. Você falou do cobertor curto. No futebol, a gente tem algumas questões. Por exemplo, decidiu-se que o Palmeiras precisa ter um 5. Beleza, vai melhorar a marcação. Ok. Mas aí você vai tirar quem do time? Vamos tirar o Maurício, que não tá bem. Beleza. Aí vai ficar lá o Alan, vai ficar lá o Flaco, o Vitor Roque, ou às vezes o Arias. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. E eu concordo com tudo que você falou sobre a questão do Andréas, especialmente, que o Andréas é um cara que arma muito bem o time. Só que aí é aquela história do cobertor curto. Então, para melhorar o meio de campo, você vai ter que tirar alguém que supostamente cria melhor. Então, você pode adiantar um pouco o Andréas. O que eu vejo muito nesse jogo, eu até falei hoje com o PVC no de primeira, William. O que acontece? O Andréas e o Marlon, às vezes, eles sobem para marcar, para tentar dar o combate lá na intermediária do adversário. Se erra esse combate, tem um buracaço atrás. Por quê? Porque primeiro que não tem um camisa 5, e segundo que aí você vê o Palmeiras correndo para trás. O Alan, o Kelvin, seja lá quem estiver jogando, Piquerez, se for o Giai é o Giai, se for o Jefité, enfim. Aí você vê um time correndo muito para trás. Por quê? O Palmeiras ele é muito bom em marcar lá em cima, né? Tanto que o Fluminense ontem errou, mas errou porque estava sendo forçado. Exato. Só que quando perde essa primeira marcação, tem um buracaço atrás, né? E aí fica essa questão, né? É o cobertor curto. Tira um que marca um pouco melhor, que cria um pouco melhor para marcar mais. Tem esse ponto também, né, Shrek? Tem. Assim, como você também conversou com vários técnicos e tem uma frase que é clássica. Se seu time tá correndo olhando pro gol, deu cagada, né? Então, isso acontece, tem acontecido bastante, porque também é um esquema ousado, né? Apesar do Abel ser chamado de retranqueiro, algumas vezes ele é mesmo, o Palmeiras está marcando em cima e com sucesso. Até o Luigi roubou uma bola, né? Para fazer um gol, acho, contra o Inter, né? Que ele ajudou. Se não me engano, foi contra o Inter que o Luigi foi o volante lá da frente. Tem essa preocupação, mas eu, por exemplo, meu time hoje teria 3 zagueiros e o Alan de ala direito. Até eu tô vendo o pessoal pedindo lateral direito. Eu concordo. O Kelvin, ele às vezes vai bem, às vezes vai mal. Muitas vezes mal, nem tanto bem. Já melhorou, menos, né? Porque pelo menos às vezes ele tá indo bem, né? Melhorou. Às vezes tá indo bem. Ontem não foi o dia, mas sábado ele foi bem. Já o Giai, ele é constante, né? Ele é sempre mal. Então, quando o Giai entra, a gente sabe que vai ter carrinho e é melhor. Ele não se dá muito bem com a bola, a gente entende, não dá para se dar bem com todo mundo, né? Mas eu faria esse esquema dentro desse elenco curto que se montou, por opção ou incompetência, ou ambos. Eu faria 3 zagueiros, botaria o Alan de ala direito, Piquerez na esquerda, meio campo com o Andrés e o Marlon, que com 3 zagueiros vai ter alguém na sobra, e aí eu colocaria aí o Arias, o Flaco e o Roque. O Flaco voluntarioso, esse Flaco confiante não. É a solução para pelo menos você não tomar um contra-ataque, porque lembra, de novo citando o Palmeiras e Flamengo no Maracanã do Brasileiro, nós tomamos um contra-ataque ali. Os 3 gols, se não me engano, os 3 gols foram de contra-ataque, foram de erro, que o Palmeiras estava em cima. E a gente quer ver o Palmeiras marcando em cima, mas tem que se proteger. Se tiver que sair alguém, tem que sair. E assim, o Maurício, com a bola, ele não está acertando tanto, mas ele ainda ajuda, ele volta ali para recompor. É que a gente precisa de mais do que isso, a gente precisa de jogadores que defendam, né? Exatamente. Perfeito. Deixa eu dar uma olhada aqui nos nossos superchats. Olha aqui, o Coluna Palmeiras mandou um superchat. Eu agradeço novamente ao Coluna Palmeiras, que é a figurinha marcada aqui. Tem 2 pontos negativos no jogo de ontem. Marlão marca fofo e o funil da nossa defesa que tá ruim. A nossa defesa afunda muito e a entrada da área vira um convite ao prazer. Convite ao prazer! Que nem diz o... Como é que é o nome? Esqueci. Rômulo. É o Rômulo Mendonça. Rômulo Mendonça. Que ele fala isso, né? A gente falou um pouco disso, né, Coluna? A gente concorda com o seu ponto de vista, acho especialmente por essa questão. Quando o Palmeiras erra o primeiro bote lá em cima, Deus nos acuda, correndo todo mundo para trás, e aí os times já sabem disso. Aliás, eu acho que esse é um ponto a se observar no Palmeiras e São Paulo no final de semana, porque o São Paulo tá muito bem entrosado ali no meio de campo, com Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilha, Lucas...
Vamos ver se o Lucas vai jogar ou não no piso sintético. Eu nunca tinha Mas visto isso. é uma que. Imagina que você está lá na redação, trocaram o ar-condicionado. Aí você pergunta se você vai trabalhar ou não, porque esse ar-condicionado não é legal. Nunca tinha visto você perguntar para o funcionário se ele quer É, trabalhar. É meio curioso. eu meio que assim, eu defendo que o jogador, ele pode até ter o direito de não querer jogar, mas qual que é o ponto? Quem tem que se virar com isso é o clube, porque a liga permite sim piso sintético. Então, meu amigo, o clube que se vira. É, Renan G. Ribeiro, falei que eu ia ler seu superchat, viu só? Olha aí. William e Danilo, ao que vocês atribuem o baixo rendimento técnico do Palmeiras? Às vezes, não sempre. O problema é tático ou individual. De novo, o Hum, Renan, eu acredito que o Palmeiras alterna, como é normal no futebol, a gente vê ainda mais contra um time bom. Ontem o Palmeiras teve 20, 25 minutos bons no primeiro tempo. E depois foi bem no segundo tempo, no final, tanto que pôs a bola nas traves e tudo mais. Qual que é a grande questão? Às vezes a gente está esperando um domínio absoluto que nunca vai existir. Ou vai existir poucas vezes, nunca é forte. Vai existir poucas vezes. É normal que os times sofram um pouco. E o Palmeiras mostrou bons momentos de futebol ontem. Alguns momentos teve chutão, sim, alguns momentos teve chutão, mas alguns momentos também teve bola no chão. O que eu acho às vezes é que as pessoas elas valorizam demais a parte ruim e esquecem um pouco da parte exato. boa. O Palmeiras ganhou contra um confronto direto, contra um time lá de cima, num jogo com um público horrível, Pois é. num horário que é horrível pra galera aí também, enfim. E ganhou. Mas tem pontos a melhorar? Claro que tem. Agora, tem um pouco dos dois. Nada é só tático e nada é só individual. Pra mim, pelo menos. Por exemplo, o Marlon marcando o Fofo. É tático ou individual? Pra mim é individual. O Andréas errando o bote na frente e tendo um buraco nas costas, aí pra mim é tático. Só que também decorre de um erro, ou erro ou um não acerto, porque às vezes você tentar marcar e não conseguir, não significa necessariamente um erro. Eu penso mais ou menos por aí, William. Não sei se você quer complementar e responder nosso amigo Renan G. Ribeiro. É mais ou menos isso. O Palmeiras ainda não tem uma formação. O Arias acabou de chegar, né? Não consigo imaginar o Arias fora do time titular. Tem que achar aí uma formação. Não entendi por que que o Fux tá aparecendo menos. A gente não vê treino, então não tem como a gente entender. E aí o Abel responde o que ele quer também. Mas eu vejo o Palmeiras ainda um time em formação, e assim, o time em formação tá liderando o brasileiro. Então, que bom. Eu sempre acho que é melhor você melhorar vencendo. Exatamente.